Achados e Perdidos, Stephen King. Narração: Dani Bernardo. 40. Linda Saubers decidiu esperar por Peter no pequeno escritório do marido, porque o laptop dele está na escrivaninha e ela pode jogar paciência. Está perturbada demais para ler. Depois de falar com o filho, ela fica mais nervosa do que nunca. Com medo também, mas não de um vilão sinistro se esgueirando pela Sycamore Street. Ela está com medo pelo filho, porque está claro que ele acredita no vilão sinistro. As coisas estão finalmente começando a fazer sentido. A palidez, a perda de peso, o bigode maluco que ele tentou deixar crescer, a volta da acne e os longos silêncios. Tudo está fazendo sentido agora. Se ele não está tendo um colapso nervoso, está à beira de um. Ela se levanta e olha para a filha pela janela. Tina está com sua melhor blusa, uma amarela com mangas esvoaçantes, mas não deveria usá-la enquanto fica sentada em um balanço velho e enferrujado, que devia ter sido removido anos atrás. Está com um livro aberto no colo, mas não parece estar lendo. Tina parece triste. Que pesadelo, pensa Linda. Primeiro, Tom se machuca tanto que vai ficar manco pelo resto da vida. E agora nosso filho está vendo monstros nas sombras. Aquele dinheiro não era uma bênção dos céus, era chuva ácida. Talvez ele só tenha que abrir o jogo, contar a história toda sobre o dinheiro. Quando fizer isso, vai começar a se sentir melhor. Nesse meio tempo, ela vai fazer o que ele pediu, chamar Tina para dentro de casa e trancar todas as portas. Mal não vai fazer. Uma tábua está lá atrás dela. Linda se vira esperando ver o filho, mas não é Peter. É um homem pálido, de cabelo branco rareando e lábios vermelhos. É o homem que o filho descreveu, o vilão sinistro, e seu primeiro pensamento não é de terror, mas uma sensação poderosa de alívio. O filho não está sofrendo um colapso nervoso, afinal. Mas ela vê a arma na mão do homem e o terror chega, intenso e quente. Você deve ser a mãe, diz o intruso. Você e Peter são bem parecidos. Quem é você? Pergunta Linda Saubers. O que está fazendo aqui? O homem, na porta do escritório do marido e não na mente do filho, olha pela janela. E Linda precisa sufocar a vontade de gritar, não olhe para ela. Aquela é sua filha? Pergunta Morris. Ei, ela é bem bonita. Sempre gostei de meninas de amarelo. O que você quer? O que é meu por direito? Responde Morris e atira na cabeça dela. Sangue voa e espalha gotas vermelhas no vidro. O som é de chuva. 41. Tina ouve um estrondo alarmante dentro de casa e corre até a porta da cozinha. É a panela de pressão, pensa ela. Mamãe esqueceu a maldita panela de pressão no fogo de novo. Isso já aconteceu antes, quando a mãe estava fazendo geleia. É uma panela velha, do tipo que ocupa muito espaço no fogão, e Peter passou boa parte de uma tarde de sábado em uma escada, raspando gosma seca de morango do teto. Por sorte, a mãe estava aspirando a sala quando ela explodiu. Tina pede a Deus para que ela não estivesse na cozinha dessa vez também. Mãe! Ela corre para dentro de casa. Não tem nada no fogão. Mãe! Um abraço a agarra pela cintura com força. O ar escapa de seus pulmões de um jeito violento. Seus pés saem do chão chutando. Ela sente pelos na bochecha. Sente cheiro de suor, azedo e quente. Não grite, senão vou ter que machucar você, diz o homem no ouvido dela, fazendo a pele de Tina se arrepiar. Entendeu? Tina sente, mas seu coração está disparado e o mundo está ficando preto. Não consigo respirar, ofega ela, e o aperto diminui. Seus pés tocam o chão. Ela se vira e vê um homem de rosto pálido e lábios vermelhos. Tem um corte no queixo dele, parece bem feio. A pele ao redor está inchada e escura. Não grite, repete ele e levanta um dedo. Não faça isso. Ele sorri, e se é para fazer com que ela se sinta melhor, não adianta. Os dentes dele são amarelos. Parecem mais presas do que dentes. O que você fez com a minha mãe? Ela está bem, afirma o homem de lábios vermelhos. Onde está seu celular? Uma garotinha bonita como você deve ter um celular.
São muitas amigas com quem conversar e trocar mensagens. Está no seu bolso? Não. Está lá em cima, no meu quarto. Vamos buscar, diz Morris. Você vai fazer uma ligação. 42. O ponto de Peter fica na Elm Street, a 2 quarteirões de casa, e o ônibus está quase lá. Ele está de pé, esperando para saltar quando o celular vibra. O alívio ao ver o sorriso da irmã na tela é tão grande que seus joelhos ficam bambos, e ele precisa se segurar em uma das barras de apoio do ônibus. Tina, estarei em casa, hein? Tem um homem aqui. Tina está chorando tanto que ele mal consegue entender. Ele estava em casa, Ela some, e ele reconhece a voz que substitui a dela. Queria não reconhecer. Oi, Peter, diz lábios vermelhos. Você está vindo? Ele não consegue responder. A língua está grudada no céu da boca. O ônibus para na esquina da Elm com a Breckenridge Terrace, sua parada. Mas Peter está paralisado. Não precisa responder e não precisa ir para casa. Porque não vai ter ninguém aqui se você vier. Ele está mentindo, grita Tina. Mamãe está... E então ela dá um berro. Não machuca ela, pede Peter. Os poucos outros passageiros não desviam o olhar dos jornais e celulares, porque ele não consegue falar mais alto do que um sussurro. Não machuque minha irmã. Não vou machucar se ela calar a boca. Ela tem que ficar quieta. Você também precisa ficar quieto e me ouvir. Mas primeiro, precisa responder a 2 perguntas. Você chamou a polícia? Não. Chamou alguém? Não. Peter mente sem hesitar. Ótimo, excelente. Agora vem a parte que você tem que ouvir. Você está ouvindo? Uma senhora obesa com um saco de compras está subindo no ônibus, ofegante. Peter desce assim que ela sai da frente, andando de um jeito autômato, com o celular grudado no ouvido. Vou levar sua irmã para um lugar seguro. Um lugar onde vamos poder nos encontrar quando você estiver com os cadernos. Peter começa a dizer que não precisa ser assim, que vai contar a lábios vermelhos onde os cadernos estão, mas percebe que fazer isso seria um grande erro. Quando lábios vermelhos souber que estão no porão do REC, não vai ter motivo para manter Tina viva. Você está aí, Peter? Estou. É melhor estar mesmo. É melhor estar. Pegue os cadernos. Quando estiver com eles, e não antes, ligue para o celular da sua irmã de novo. Se ligar por qualquer outro motivo, vou machucá-la. Minha mãe está bem? Está ótima, só amarrada. Não se preocupe com ela, nem se dê o trabalho de passar em casa. Só pegue os cadernos e me ligue. Com isso, lábios vermelhos desliga. Peter não tem tempo de dizer que ele tem que ir em casa porque vai precisar do carrinho de mão de Tina para transportar as caixas. Ele também precisa pegar as chaves do REC no escritório do pai. Ele as colocou de volta no quadro de cortiça, mas precisa delas para entrar. 43. Morris enfia o celular rosa de Tina no bolso e puxa um fio do computador dela. Vire de costas, mãos para trás. Você atirou nela? Lágrimas escorrem pelas bochechas de Tina. Foi esse o som que eu ouvi? Você atirou na minha mão. Morris dá um tapa na menina, com força. Sangue voa do nariz de Tina e do canto da boca. Os olhos dela se arregalam de choque. Você tem que calar a boca e se virar, com as mãos para trás. Tina faz isso, chorando. Morris amarra os pulsos dela, apertando os nós com força. Ai, ai, moço, está apertado demais. Não reclame. Ele se pergunta vagamente quantos tiros sobraram na arma do velho amigo. 2 vão bastar. Um para o ladrão e um para a irmã do ladrão. Ande, lá para baixo. Saia pela porta da cozinha. 1, 2, 3, 4. Ela o encara, olhos arregalados vermelhos e cheios de lágrimas. Você vai me estuprar? Não, responde Morris. Depois acrescenta uma coisa que ainda é mais apavorante, porque ela não entende. Não vou cometer esse erro de novo. 44. Linda volta a si, olhando para o teto. Ela sabe onde está, no escritório de Tom, mas não o que aconteceu. O lado direito da cabeça está em chamas, e quando ela leva uma mão ao rosto, ela volta cheia de sangue. A última coisa de que se lembra é Peggy Moran dizendo que Tina tinha passado mal na escola.
Vá até lá e leve ela para casa, dissera Peggy. Eu cuido das coisas por aqui. Não, ela se lembra de outra coisa. Algo sobre o dinheiro misterioso. Eu ia conversar com Peter sobre isso, pensa ela. Pedi respostas. Eu estava jogando paciência no computador de Tom para matar o tempo enquanto o esperava chegar em casa. E então, tudo preto. Agora, essa dor terrível na cabeça, como uma porta batendo sem parar. É muito pior do que as enxaquecas que tem às vezes. Pior do que o parto. Ela tenta levantar a cabeça e consegue, mas sua visão começa a ir e voltar com os batimentos, primeiro sugando, depois florescendo, cada oscilação acompanhada de uma dor terrível. Ela olha para baixo e vê que seu vestido cinza parece agora um roxo lamacento. Ela pensa: ah, meu Deus, é muito sangue. Tive um derrame? Algum tipo de hemorragia cerebral? Claro que não. Essas coisas só sangram por dentro. Mas seja lá o que for, ela precisa de ajuda. Precisa de uma ambulância, mas não consegue chegar ao telefone. Levanta o braço, treme e o deixa tombar de volta. Ela ouve um gritinho de dor vindo de algum lugar por perto, depois um choro que reconheceria em qualquer lugar, mesmo morrendo, que desconfia que seja o caso. É Tina. Ela se apoia em uma mão ensanguentada, o bastante para olhar pela janela. Vê um homem levando Tina pelos degraus dos fundos até o quintal. As mãos de Tina estão amarradas às costas. Linda esquece a dor. Esquece que precisa de uma ambulância. Um homem invadiu a casa e está sequestrando sua filha. Precisa impedi-lo. Precisa da polícia. Ela tenta se sentar na cadeira de rodinhas atrás da mesa, mas só consegue bater com a mão no assento. Ela ergue o tronco, e por um momento a dor é tão intensa que o mundo fica branco, mas ela se agarra à consciência e segura o braço da cadeira. Quando a visão clareia, ela vê o homem abrindo o portão dos fundos e empurrando Tina, guiando-a como um animal a caminho do abatedouro. Traga ela de volta, grita Linda. Não machuque meu bebê. Mas só em pensamento. Quando tenta se levantar, a cadeira vira e ela não consegue mais segurar os braços. O mundo escurece. Ela ouve um som horrível e gorgolejante antes de desmaiar e mal tem tempo de pensar. Será que sou eu? 45. As coisas não voam depois da rotatória. Em vez de uma via livre, eles dão de cara com um engarrafamento enorme e duas placas laranja. Uma diz desvio, a outra diz homens trabalhando. Há uma fila de carros esperando enquanto os controladores deixam o tráfego vindo do centro passar. Depois de 3 minutos sentados, cada um parecendo durar 1 hora, Rogers manda Jerome pegar as ruas secundárias. Bem que eu queria, mas estamos presos aqui. Ele faz sinal para trás com o polegar, onde uma fila de carros se formou quase até a rotatória. Holly está inclinada sobre o iPad, digitando sem parar. Então ergue o rosto. Use a calçada, diz ela, depois volta para o tablet mágico. Tem caixas de correio, Hollyberry, observa Jerome, e uma cerca à frente. Acho que não tem espaço. Ela olha rapidamente de novo. Tem sim. Pode ser que arranhe o carro um pouco, mas não vai ser a primeira vez. Vá logo. Quem paga a multa se eu for preso e acusado de estar dirigindo sendo negro? Você? Holly revira os olhos. Jerome se vira para Rogers, que suspira e assente. Ela está certa. Tem espaço. Eu pago a porra da multa. Jerome vira para a direita. O Mercedes raspa no para-choque do carro à frente e sobe na calçada. Aí vem a primeira caixa do correio. Jerome vira mais para a direita, agora totalmente fora da rua. Há um baque quando o lado do motorista derruba a caixa de correio do suporte. Depois um chiado quando o lado do carona arrasta na cerca de metal. Uma mulher de short e camiseta está cortando a grama. Ela grita com eles quando a banheira alemã de Holly derruba uma placa dizendo não entre, não bata, não aceitamos vendedores. Ela corre até a calçada, ainda gritando. Depois, apenas observa, protegendo os olhos do sol. Rogers vê os lábios da mulher se movendo. Ah, que ótimo, comenta Jerome. Ela está anotando a placa. Só dirija, diz Holly. Dirija, dirija, dirija. E sem pausa. Lábios vermelhos é Maurice Bellamy. Esse é o nome dele. O controlador de tráfego está gritando com eles agora. Os operários,
que estavam abrindo caminho até um cano de esgoto por baixo da rua, estão olhando. Alguns riem. Um deles pisca para Jerome e faz o gesto de uma garrafa sendo bebida. Mas logo eles ficam para trás. O Mercedes volta para a rua. Com o tráfego para o Northside engarrafado atrás, a rua à frente está abençoadamente vazia. Verifiquei os registros de impostos, explica Holly. Na época que John Rothstein foi assassinado, em 1978, os impostos da Sycamore Street número 23 estavam sendo pagos por Anita Elaine Bellamy. Fiz uma busca no Google e consegui mais de 50 resultados. Ela é uma acadêmica meio famosa, mas só um resultado importava. O filho dela foi julgado e condenado por estupro com agravante no mesmo ano, bem aqui, na cidade. Ele foi condenado à prisão perpétua. Tem uma foto dele em um dos artigos. Olhe. Ela entrega o iPad para Hodges. Maurice Bellamy foi fotografado descendo os degraus de um tribunal do qual Hodges se lembra bem, embora tenha sido substituído pela monstruosidade de concreto na Government Square 15 anos atrás. Bellamy é ladeado por um par de detetives. Hodges se lembra de um deles, Paul Emerson. Bom policial, há muito aposentado. Ele está de terno. O outro detetive também, mas colocou o paletó sobre as mãos de Bellamy para esconder as algemas. Bellamy também está de terno, o que quer dizer que a foto foi tirada durante o andamento do julgamento ou logo depois do veredito. É uma foto em preto e branco, o que só torna o contraste entre a pele pálida de Bellamy e a boca escura mais aparente. Ele quase parece estar usando batom. Só pode ser ele, afirma Holly. Se você ligar para a prisão estadual, aposto $6.000 que foi solto. Acredito em você, diz Hodges. Quanto tempo até a Sycamore Street, Jerome? 10 minutos. Previsão real ou otimista? Com relutância, Jerome responde. Bem, talvez um pouco otimista. Faça o melhor que puder e tente não atropelar ninguém. O celular de Hodges toca. É Peter. Ele parece ofegante. Você ligou para a polícia, Sr. Hodges? Não. Se bem que ele já deve estar com a placa do carro de Holly a essa altura. Mas não vê motivo para contar isso a Peter. O garoto parece mais perturbado do que nunca. Quase surtado. Você não pode chamar. Por nada. Ele está com a minha irmã. Diz que se eu não entregar os cadernos, vai matá-la. Preciso fazer isso. Peter, não. Mas ele está falando sozinho. O garoto já desligou. 46. Morris empurra Tina pela trilha. Em determinado ponto, um galho rasga a blusa fina e arranha o braço dela, fazendo-a sangrar. Não me faça ir tão rápido, moço. Vou cair. Morris dá um tapa na cabeça dela, acima do rabo de cavalo. Calha a boca, vagabunda. Agradeça por eu não estar fazendo você correr. Ele segura os ombros dela quando atravessam um riacho, equilibrando-a para que não caia. E quando chegam ao ponto em que a vegetação abre caminho para o terreno do Rec, ele a manda parar. O campo de beisebol está vazio, mas alguns garotos ocupam o asfalto rachado da quadra de basquete. Estão sem camisa, com os ombros brilhando de suor. O dia está quente demais para jogar ao ar livre, e é por isso que Morris acha que são poucos os que estão ali. Ele desamarra as mãos de Tina. Ela dá um suspiro de alívio e começa a massagear os pulsos, que estão com marcas vermelhas profundas. Vamos andar perto das árvores, diz ele. A única hora em que aqueles garotos vão nos ver direito é quando chegarmos perto do prédio e sairmos da sombra. Se disserem oi, ou se você conhecer algum deles, acene, sorria e continue andando. Entendeu? Sim. Se você berrar ou gritar pedindo socorro, vou colocar uma bala na sua cabeça. Entendeu? Entendi. Você atirou na minha mãe? Atirou, não foi? Claro que não. Só atirei para o alto para acalmá-la. Ela está bem. E você também vai ficar bem se fizer o que eu mandar. Continue andando. Eles andam na sombra, com a grama alta do campo direto batendo na calça de Morris e na calça jeans de Tina. Os garotos estão totalmente absortos no jogo e nem olham. Mas se tivessem olhando, a blusa amarela de Tina se destacaria em meu alverde como um alerta. Quando chegam nos fundos do Rec, Morris a guia para além do Subaru do velho amigo, ficando de olho nos garotos o caminho inteiro.
Quando a lateral de tijolos do prédio esconde os dois da quadra de basquete, ele amarra as mãos de Tina às costas de novo. Não faz sentido correr riscos com a Burt Street tão perto. Tem casas demais na Burt Street. Ele vê Tina respirar fundo e segura o ombro dela. Não grite, querida. Se você abrir a boca, vou dar uma surra em você. Por favor, não me machuque, sussurra Tina. Faça o que você quiser. Morris assente satisfeito. É uma resposta sábia. Está vendo aquela janelinha? Aqui está aberta. Deite-se, vire de barriga para baixo e desça. Tina se agacha e espia as sombras. Em seguida, vira o rosto inchado e sujo de sangue para ele. É alto demais. Vou cair. Exasperado, Morris chuta o ombro dela. Ela dá um grito. Ele se inclina e coloca o cano da automática na têmpora dela. Você disse que faria o que eu quisesse, e é isso que eu quero. Entre por essa janela agora, se não coloco uma bala no seu cérebro. Morris se pergunta se está falando sério. Decide que sim. Garotinhas também não querem dizer merda nenhuma. Chorando, Tina desce pela janela. Ela hesita com metade do corpo para dentro e metade para fora, olhando para Morris com os olhos suplicantes. Ele se prepara para chutar a cara dela e ajudá-la. Ela solta e grita, apesar das instruções explícitas de Morris para não fazer isso. Meu tornozelo! Acho que quebrei o tornozelo. Morris está pouco se fodendo para o tornozelo da garota. Ele dá uma olhada rápida ao redor para ter certeza de que ainda não está sendo observado e desliza pela janela para o porão do rec da Burt Street, caindo na caixa fechada que usou como apoio na última vez. A irmã do ladrão deve ter caído nela errado e rolou para o chão. O pé está virado e já começando a inchar. Para Morris Bellamy, isso também não quer dizer merda nenhuma. 47. O Sr. Hodges tem 1000 perguntas, mas Peter não tem tempo de responder nenhuma. Ele encerra a ligação e corre pela Sycamore Street até sua casa. Decidiu que pegar o carrinho de mão de Tina vai demorar muito. Que vai pensar em algum outro jeito de transportar os cadernos quando chegar ao rec. Ele só precisa mesmo da chave do prédio. Ele corre até o escritório do pai e para. A mãe está no chão ao lado da escrivaninha, os olhos azuis brilhando em meio a uma máscara de sangue. Tem mais sangue no laptop aberto do pai, na frente do vestido dela, espirrado na cadeira e na janela atrás dela. Música toca no computador. E mesmo em meio à consternação, ele reconhece a melodia. Ela estava jogando paciência. Jogando paciência e esperando que o filho chegasse em casa, sem incomodar ninguém. Mãe! Ele corre até ela, chorando. Minha cabeça, pede ela. Olhe minha cabeça. Ele se inclina, tira pedaços de cabelo empapados de sangue do caminho, tentando ser delicado, e vê uma abertura da têmpora até a parte de trás da cabeça. Em determinado ponto, no meio da abertura, ele vê uma área turva cinza esbranquiçada. É o crânio dela, pensa Peter. Isso é ruim, mas pelo menos não é o cérebro dela. Por favor, Deus, que não seja o cérebro. O cérebro é mole. Se fosse massa cinzenta, estaria escorrendo. É só o crânio. Um homem veio, diz ela, falando com grande esforço. Ele levou Tina. Eu a ouvi gritar. Você tem que... Ah, meu Deus, minha cabeça está doendo tanto. Peter hesita por um segundo infinito, oscilando entre a necessidade de ajudar a mãe e de proteger a irmã, de salvá-la. Se ao menos fosse um pesadelo, pensa ele. Se ao menos eu pudesse acordar. A mamãe primeiro. A mamãe agora. Ele pega o telefone na escrivaninha do pai. Fique quieta, mãe. Não diga nada e não se mexa. Ela fecha os olhos com cansaço. Ele veio por causa do dinheiro? Aquele homem veio por causa do dinheiro que você encontrou? Não, por causa do que tinha junto, responde Peter e digita os números que aprendeu na escola. Qual é a sua emergência? Pergunta uma mulher. Minha mãe levou um tiro, diz Peter. Na Sycamore Street, número 23. Mande uma ambulância agora. Ela está sangrando muito. Qual é o seu nome? Peter desliga. Mãe, preciso ir. Tenho que buscar Tina. Tome cuidado. As palavras estão arrastadas agora. Os olhos ainda estão fechados.
E ele vê com horror que tem sangue até nos cílios da mãe. Isso é culpa dele. Tudo culpa dele. Não deixe, Tina, se mach... Ela fica em silêncio, mas está respirando. Ah, Deus, por favor, que ela continue respirando. O garoto pega a chave da porta da frente do rack da Burt Street no quadro de cortiça do pai. Você vai ficar bem, mãe. A ambulância está a caminho. Alguns amigos vão chegar também. Ele segue para a porta, mas uma ideia surge e ele se vira. Mãe, que? Papai ainda fuma? Sem abrir os olhos, ela responde. Ele pensa que eu não sei. Rapidamente, pois ele tem que sair antes de Roger chegar e tentar impedi-lo de fazer o que tem que fazer. Peter começa a procurar nas gavetas da escrivaninha do pai. Só por garantia, pensa ele. Só por garantia. 48. O portão dos fundos está entreaberto. Peter não repara. Ele segue pela trilha. Quando se aproxima do riacho, passa por um pedaço de tecido amarelo fino pendurado em um galho no meio do caminho. Chega ao riacho e se vira para olhar, quase sem perceber, o ponto em que o baú está enterrado. O baú que causou todo esse horror. Quando chega às pedras embaixo do barranco, Peter para de repente. Seus olhos se arregalam. Suas pernas ficam bambas. Ele cai sentado e fica olhando para a água espumosa e rasa que atravessou tantas vezes. Muitas delas com a irmãzinha, tagarelando sobre o que quer que a interessasse na época. A senhora Beasley, Bob Esponja, a amiga Ellen, a lancheira favorita, as roupas favoritas, a blusa amarela fina com as mangas esvoaçantes, por exemplo. Mamãe diz que ela não deveria usar tanto, porque tem que ser lavada a seco. Tina estava usando hoje de manhã quando foi para a escola. Parece um século atrás, mas ele acha que sim. Vou levar sua irmã para um lugar seguro, dissera Lábios Vermelhos. Um lugar onde vamos poder nos encontrar quando você estiver com os cadernos. É possível? Claro que é. Se Lábios Vermelhos passou a infância na casa de Peter, deve ter passado muito tempo no REC. Todas as crianças do bairro passavam o tempo por lá, até fechar. E ele devia saber sobre a trilha, já que o baú estava enterrado a menos de 20 passos de onde se atravessava o riacho. Mas ele não sabe sobre os cadernos, pensa Peter. Ainda não. A não ser que os tenha encontrado depois da última ligação, claro. Nesse caso, já vai estar com eles. Vai ter ido embora. Isso não seria um problema se ele tiver deixado Tina viva. E por que não deixaria? Que motivo teria para matá-la quando tiver o que quer? Por vingança, pensa Peter friamente. Para se vingar de mim. Sou o ladrão que pegou os cadernos. Acertei-o com o decantador e fugi na livraria. Eu mereço ser punido. Ele se levanta e cambaleia quando uma onda de vertigem o atinge. Quando ela passa, Peter atravessa o riacho e começa a correr de novo. 49. A porta da frente da Sycamore Street, número 23, está aberta. Roger sai do Mercedes antes de Jerome ter parado completamente. Ele corre para dentro, com uma das mãos no bolso, segurando o porrete feliz. Pensa ouvir uma música que conhece bem pelas horas passadas jogando paciência no computador. Ele segue o som e encontra uma mulher sentada, caída, ao lado de uma escrivaninha em um quartinho que foi transformado em escritório. Um lado do rosto dela está inchado e ensopado de sangue. Ela olha para ele e tenta fixar o olhar. Peter, diz ela e então, ele levou Tina. Roger se ajoelha e olha com cuidado por entre o cabelo da mulher. O que vê é ruim, mas não tão ruim quanto poderia ser. Ela ganhou na loteria, que realmente importa. A bala fez um corte de 15 centímetros no couro cabeludo. Chegou a expor o crânio em um ponto, mas o ferimento não vai matá-la. Só que a mulher perdeu muito sangue e está em choque e com uma concussão. Não é hora de interrogá-la, mas ele precisa fazer isso. Maurice Bellamy está deixando uma trilha de violência. E Rhodes ainda está do lado errado dessa trilha. Holly, chame uma ambulância. Peter já chamou, diz Linda. E como se a voz fraca a tivesse conjurado, eles ouvem uma sirene. Ainda distante,
mas se aproximando rápido. Antes de sair. Senhora Saubers, Peter levou Tina? É isso que você está dizendo? Não, ele, o homem. Ele tinha lábios vermelhos, senhora Saubers? Pergunta Holly. O homem que levou Tina tinha lábios vermelhos? Lábios de irlandês, diz ela. Mas não era ruivo. Ele era velho. Vou morrer? Não, afirma Hodges. A ajuda está a caminho. Mas você tem que nos ajudar. Você sabe aonde Peter foi? Saiu pelos fundos, pelo portão. Eu vi. Jerome olha pela janela e vê o portão entreaberto. O que tem lá? Uma trilha, diz ela com voz cansada. As crianças usavam para ir ao rec, antes de fechar. Acho que ele pegou a chave. Peter? É. Os olhos dela se deslocam para um quadro de cortiça com muitas chaves penduradas. Um gancho está vazio. A fita embaixo diz Rec Burt Street. Hodges toma uma decisão. Jerome, você vem comigo. Holly, fique com a senhora Saubers. Pegue um pano frio e pressione no ferimento. Ele inspira. Mas antes disso, ligue para a polícia. Chame meu velho parceiro, Huntley. Ele espera uma discussão, mas Holly só assente e pega o telefone. Peter levou o isqueiro do pai também, diz Linda, que parece mais concentrada agora. Não sei porquê. E a lata de Ronsons? Jerome olha para Hodges em dúvida, e ele responde. É fluido de isqueiro. 50. Peter fica na sombra das árvores, como Morris e Tina fizeram. Mas os garotos que estavam jogando basquete foram para casa jantar e deixaram a quadra deserta, exceto por alguns corvos catando pedaços de batatinha em chips caídas no chão. Ele vê um carro estacionado na área de carga e descarga. Escondido lá, na verdade. E a placa personalizada é o bastante para sumir com qualquer dúvida que Peter pudesse ter. Lábios Vermelhos está mesmo ali. E ele não pode ter levado Tina pela porta da frente. Ela fica virada para a rua, que deve estar bem movimentada nessa hora do dia. Além do mais, ele não tem a chave. Peter passa pelo Subaru e na esquina do prédio se ajoelha e olha ao redor. Uma das janelas do porão está aberta. A grama e as ervas daninhas que estavam crescendo na frente foram pisadas. Ele ouve a voz de um homem. Eles estão lá embaixo mesmo. Os cadernos também. A única pergunta é se Lábios Vermelhos já os encontrou ou não. O garoto recua e se recosta nos tijolos quentes de sol, pensando no que fazer em seguida. Pense, diz ele a si mesmo. Você colocou Tina nisso e precisa tirá-la. Então pense, caramba. Mas ele não consegue. Sua mente está cheia de ruído. Em uma das poucas entrevistas que deu, o sempre irritadiço John Rothstein expressou a repulsa que tinha por perguntas do tipo de onde você tira suas ideias. Ideias para histórias vinham do nada, declarou ele. Chegavam sem a influência poluidora do intelecto do autor. A ideia que ocorre a Peter agora também parece vir do nada. É ao mesmo tempo horrível e horrivelmente atraente. Não vai dar certo se Lábios Vermelhos já estiver com os cadernos. Mas se for esse o caso, nada vai dar certo. Peter se levanta e contorna o grande quadrado de tijolos pelo outro lado, passando mais uma vez pelo carro verde com a placa reveladora. Ele surge pela lateral direita do prédio abandonado e observa o tráfego de pessoas indo para casa pela Burt Street. É como espiar por uma janela um mundo diferente, em que as coisas são normais. Ele faz um inventário rápido. Celular, isqueiro, lata de fluido de isqueiro. A lata estava na gaveta de baixo, com o isqueiro do pai. Está pela metade, tomando como base o barulho quando ele a sacode. Mas metade vai bastar. Ele dobra a esquina, agora de frente para Burt Street, tentando andar normalmente e torcendo para que ninguém, como o Sr. Evans, o antigo treinador da Liga Infantil, por exemplo, o chame. Ninguém chama. Dessa vez, ele sabe quais das chaves usar. E dessa vez ela vai girar com facilidade na fechadura. Ele abre a porta devagar, entra no saguão e fecha a porta. O lugar cheira a mofo e está muito quente. Para o bem de Tina,
Ele espera que esteja mais fresco no porão. Ela deve estar morrendo de medo, pensa Peter. Se ainda estiver viva para sentir alguma coisa. Uma voz cruel sussurra de volta. Lábios Vermelhos pode estar ao lado do corpo dela, falando sozinho. Ele é maluco, e é isso que pessoas malucas fazem. À esquerda de Peter, um lance de escada leva ao segundo andar, que consiste de um espaço amplo do tamanho do prédio. O nome oficial era Salão Comunitário de Northridge, mas as crianças têm um nome diferente para o cômodo, um nome do qual Lábios Vermelhos deve se lembrar. Quando Peter se senta na escada para tirar os sapatos, não pode ser ouvido andando por lá, pensa novamente. Eu a coloquei nisso e preciso tirá-la sozinho. Ele liga para o celular da irmã. Abaixo dele, abafado mas inconfundível, ouve o toque de Tina do Snow Patrol. Lábios Vermelhos atende na mesma hora. Oi, Peter. Ele parece mais calmo agora, sob controle. Isso pode ser bom ou ruim para o plano. Peter não sabe bem. Você está com os cadernos? Estou. Minha irmã está bem? Está ótima. Onde você está? Isso até que é engraçado, diz Peter, e quando pensa no assunto, vê que é mesmo. Aposto que Edmund Gold ia gostar. Não estou com paciência para suas besteiras. Vamos acabar logo com isso, certo? Onde você está? Você se lembra do Palácio dos Filmes de sábado? Do que você... Lábios Vermelhos para. Pensa. Você está falando do salão comunitário? Onde passavam aqueles filmes bregas? Ele para de novo quando a ficha cai. Você está aqui? Estou. E você está no porão. Vi o carro lá fora. Você estava o tempo todo a menos de 30 metros dos cadernos. Mais perto do que isso, pensa ele. Venha buscar. Ele encerra a ligação antes que Lábios Vermelhos possa tentar impor seus termos. Peter corre até a cozinha na ponta dos pés, com os sapatos nas mãos. Tem que sumir antes que Lábios Vermelhos suba a escada do porão. Se fizer isso, as coisas podem dar certo. Se não fizer, ele e a irmã provavelmente vão morrer. Lá embaixo, mais alto do que o toque do celular, bem mais alto, ele ouve Tina gritar de dor. Ela ainda está viva, pensa Peter. E então, o filho da mãe a machucou. Só que isso não é verdade. Fui eu, é minha culpa. Minha. 51. Morris, sentada em uma caixa com utensílios de cozinha escrito na lateral, fecha o celular de Tina. Só há uma pergunta em jogo. Na verdade, só uma que precisa ser respondida. O garoto está falando a verdade ou está mentindo? Ele acha que Peter está falando a verdade. Os dois cresceram na Sycamore Street, afinal. E os dois assistiram filmes aos sábados lá em cima, sentados em cadeiras dobráveis e comendo pipoca vendida pela tropa de bandeirantes da região. É lógico pensar que os dois escolheriam aquele prédio abandonado tão próximo como esconderijo, perto tanto da casa onde os dois moraram quanto do baú. Mas o que o convence é a placa que Morris viu lá na frente, na primeira ida de reconhecimento. Ligue para Thomas Saubers Imóveis. Se o pai de Peter está cuidando da venda do REC, o garoto poderia facilmente ter conseguido a chave. Ele pega Tina pelo braço e arrasta até a fornalha, uma relíquia enorme e poeirenta encolhida no canto. Ela solta outro daqueles gritos irritantes quando tenta apoiar o peso num tornozelo inchado, que cede. Ele dá outro tapa nela. Calha a boca, ordena ele. Pare de ser uma vaca chorona. Não há fio de computador suficiente para prendê-la, mas tem um lustre na parede com vários metros de fio elétrico laranja ao redor. Morris não precisa da lâmpada, mas o fio é um presente divino. Ele achava que não podia ficar com mais raiva do ladrão, mas estava enganado. Aposto que Edmund Gold ia gostar, disse o garoto. E que direito ele tinha de fazer referência ao trabalho de John Rothstein? O trabalho de Rothstein era dele. Vire-se. Tina não se move rápido o bastante para Morris, que ainda está furioso com seu irmão. Ele segura os ombros dela e a vira. Tina não grita dessa vez, mas um gemido escapa dos lábios comprimidos. A amada blusa amarela agora está suja de poeira. Ele enrola o fio elétrico laranja no fio de computador que prende os pulsos dela às costas
Depois joga o lustre por cima dos canos da fornalha e estica o fio, fazendo a garota gemer de novo quando as mãos amarradas são puxadas para cima até as omoplatas. Morris amarra o novo fio com um nó duplo, pensando. Estavam aqui o tempo todo, e ele acha isso engraçado? Se ele quer ver o que é engraçado, vou dar toda a graça que ele puder aguentar. Ele pode morrer de rir. Ele se inclina, as mãos nos joelhos, para olhar nos olhos da garota. Vou lá em cima buscar o que é meu, querida, e matar seu irmão pé no saco. Depois, volto aqui para matar você. Ele beija a ponta do nariz dela. Sua vida acabou. Quero que pense nisso enquanto eu estiver fora. Então, corre até a escada. 52. Peter está na despensa. Só uma fresta da porta está aberta, mas basta para ver lábios vermelhos passar correndo. A arma vermelha e preta em uma das mãos e o celular de Tina na outra. O garoto escuta o eco dos passos dele atravessando as salas vazias. E assim que vira o tum-tum-tum de pés subindo a escada para o que já foi conhecido como o Palácio dos Filmes de Sábado, ele corre para o porão. Larga os sapatos no caminho. Quer estar com as mãos livres, mas também quer que Lábios Vermelhos saiba exatamente para onde ele foi. Talvez até o atrapalhe na volta. Tina arregala os olhos quando o vê. Peter, me tira daqui. Ele vai até ela e olha o emaranhado de nós. Fio branco, fio laranja, que amarra as mãos da irmã às costas e também ao cano da fornalha. Os nós estão apertados e ele sente uma onda de desespero. Solta um dos nós laranja e as mãos dela abaixam um pouco, tirando parte da pressão de seus ombros. Quando começa a trabalhar num segundo, o celular vibra. O lobo não encontrou nada lá em cima e está ligando. Em vez de atender, Peter corre até a caixa embaixo da janela. A caligrafia dele está na lateral. Utensílios de cozinha. Ele vê marcas de pés em cima e sabe a quem pertencem. O que você está fazendo? Grita Tina. Me solta! Mas soltá-la é apenas parte do problema. Tirá-la dali é a outra parte. E Peter acha que não há tempo suficiente para fazer as duas coisas antes de Lábios Vermelhos voltar. Ele notou o tornozelo da irmã, agora tão inchado que quase não parece um tornozelo. Lábios Vermelhos não está mais usando o celular de Tina. Ele grita do andar de cima. Berra do andar de cima. Onde você está, seu merdinha, filho da puta? 2 porquinhos no porão e o lobo mau lá em cima, pensa Peter. E não temos nenhuma casa de palha, muito menos uma de tijolos. Ele carrega a caixa que Lábios Vermelhos usou como apoio até o meio da sala e puxa as abas enquanto passos disparam pela cozinha acima, pisando com força suficiente para fazer as placas do isolamento térmico, penduradas entre as vigas, oscilarem um pouco. O rosto de Tina é uma máscara de horror. Peter vira a caixa e uma enxurrada de cadernos Moleskine cai no chão. Peter, o que você está fazendo? Ele está vindo. Eu sei, pensa Peter, e abre a segunda caixa. Quando acrescenta o resto dos cadernos à pilha no chão do porão, os passos acima param. Ele viu os sapatos. Lábios Vermelhos abre a porta. Está sendo cauteloso agora, tentando pensar direito. Peter, você está visitando sua irmã? Estou, responde Peter. Estou com ela e estou armado. Quer saber o que eu acho? Questiona o lobo. Acho que você está mentindo. Peter abre a tampa do fluido de isqueiro e o vira em cima dos cadernos, molhando a pilha de histórias, poemas e falações meio bêbadas que muitas vezes são interrompidas no meio. Também os 2 romances que encerram a história de um americano fodido chamado Jimmy Gold, que passa pelos anos 1960 aos tropeços em busca de algum tipo de redenção. Em busca, nas palavras dele, de algum tipo de merda que queira dizer alguma merda. Peter se enrola para pegar o isqueiro, que escorrega de suas mãos. Vê a sombra do homem lá em cima agora, também a sombra da arma. Tina está com os olhos arregalados de pavor, amarrada e com o nariz e os lábios ensanguentados. O filho da mãe bateu nela, pensa Peter. Por que ele fez isso? Ela é só uma criança. Mas ele sabe, a irmã era uma substituta parcialmente aceitável para a pessoa em que Lábios Vermelhos realmente quer bater. É melhor você acreditar, diz Peter.
É uma 45, bem maior do que a sua. Estava na escrivaninha do meu pai. É melhor você ir embora. Seria coisa sensata a se fazer. Por favor, Deus, por favor. Mas a voz de Peter oscila na última palavra. Sobe ao tom incerto do garoto de 13 anos que encontrou os cadernos. Lábios vermelhos escuta, ri e começa a descer a escada. Ele pega o isqueiro de novo, com força dessa vez, e coloca o polegar no topo na hora em que Lábios Vermelhos aparece. Peter acende o isqueiro e percebe que não verificou se havia fluido nele. Um descuido que poderia acabar com a sua vida e com a da irmã nos próximos 10 segundos. Mas uma chama amarela robusta surge no alto do objeto. Ele segura o isqueiro 30 centímetros acima da pilha de cadernos. Você está certo, diz Peter. Não tenho uma arma. Mas achei isso na escrivaninha dele. 53. Rogers e Jerome atravessam o campo de beisebol correndo. Jerome está à frente, mas Rogers não está muito atrás. Jerome para na beira da lamentável quadra de basquete e aponta para um Subaru verde estacionado perto da plataforma de carga e descarga. Rogers lê a placa personalizada, Books for You, e assente. Eles começaram a correr de novo quando escutam um grito furioso vindo de dentro do rack. Onde você está, seu merdinha filho da puta? Só pode ser Bellamy. O merdinha filho da puta só pode ser Peter Saubers. O garoto entrou com a chave do pai, o que quer dizer que a porta da frente está aberta. Rogers aponta para si mesmo e para o rack. Jerome assente, mas diz em voz baixa. Você está desarmado. Verdade, mas minha força é de 10 homens, porque meu coração é puro. Hã? Fique aqui, Jerome. Estou falando sério. Tem certeza? Tenho. Você não tem uma faca, por acaso? Um canivete? Não, desculpe. Tudo bem. Então procure por aí. Encontre uma garrafa. Deve ter alguma. Os adolescentes devem vir aqui tomar cerveja depois que escurece. Quebre a garrafa e corte os pneus. Se as coisas forem mal, ele não vai usar o carro de Halliday para escapar. O rosto de Jerome diz que não gosta muito das possíveis implicações dessa ordem. Ele segura o braço de Rogers. Nada de ataques suicidas, Bill. Está ouvindo? Você não precisa compensar nada. Eu sei. A verdade é que ele não sabe. 4 anos atrás, a mulher que ele amava morreu em uma explosão que foi planejada para ele. Não há um dia sequer que não pense em Janelle. Nenhuma noite que não fique na cama pensando. Se eu tivesse sido um pouco mais rápido, um pouco mais inteligente. Ele também não foi rápido nem inteligente o bastante dessa vez. E dizer para si mesmo que a situação se desenvolveu rápido demais não vai tirar aqueles garotos da confusão potencialmente letal em que estão. Ele só tem certeza de que nem Tina nem seu irmão podem morrer sob seus cuidados hoje. Rogers vai fazer o que for preciso para impedir que isso aconteça. Ele dá um tapinha no rosto de Jerome. Confia em mim, garoto. Vou fazer a minha parte. E você? Cuide daqueles pneus. E pode soltar alguns fios também. Rogers começa a se afastar e olha para trás só uma vez, quando chega na lateral do prédio. Jerome o está observando, infeliz, mas dessa vez não o seguiu. E isso é bom. A única coisa pior do que Bellamy matar Peter e Tina seria se ele matasse Jerome. Ele dobra a esquina e corre para a frente do prédio. Aquela porta, assim como a da Sycamore Street, número 23, está aberta. 54. Lábios Vermelhos está olhando para a pilha de cadernos Moleskine como se hipnotizado. Por fim, ele levanta o rosto para Peter. E também a arma. Vá em frente, diz Peter. Faça isso e veja o que vai acontecer com os cadernos quando eu soltar o isqueiro. Só consegui encharcar os de cima, mas agora o fluido já está escorrendo e se espalhando. E eles são velhos. Vão pegar fogo rápido. Talvez as outras merdas aqui embaixo também. Então é um impasse. Comenta Lábios Vermelhos. O único problema, Peter, e estou falando da sua perspectiva agora, é que minha arma vai durar mais do que seu isqueiro. O que você vai fazer quando o fluido acabar? Ele está tentando parecer calmo e controlado, mas os olhos ficam indo do isqueiro para os cadernos. As capas dos moleskines brilham de umidade, como pele de foca. Vou saber quando isso acontecer, diz Peter.
Assim que a chama começar a baixar e ficar azul em vez de amarela, eu o largo. E aí, puff, você não vai fazer isso. O lábio superior do lobo se contrai, expondo dentes amarelos, suas presas. Por que não? São só palavras. Em comparação com a minha irmã, não querem dizer merda nenhuma. É mesmo? Lábios vermelhos aponta a arma para a Tina. Então apague o isqueiro ou vou matá-la na sua frente. Mãos parecem apertar o coração de Peter dolorosamente quando a arma é apontada para a barriga da irmã. Mas ele não fecha o isqueiro. Ele se inclina lentamente, aproximando o isqueiro dos cadernos. Há mais 2 livros de Jimmy Gold aqui, sabia? Você está mentindo. Lábios vermelhos ainda está apontando a arma para a Tina, mas os olhos foram atraídos, sem seu consentimento ao que parece, para os Moleskines. Tem só um. Sobre ele ir para o oeste. 2. Repete Peter. O corredor vai para o oeste é bom, mas o corredor levanta a bandeira é a melhor coisa que ele já escreveu. E é longo, épico. Que pena que você nunca vai ler. O rubor está subindo pelas bochechas pálidas do homem. Como você ousa? Como ousa me provocar? Dei minha vida por esses livros. Matei por esses livros. Eu sei, diz Peter. E como sei que você é um fã? Eis meu agradinho. No último livro, Jimmy encontra Andrea Stone de novo. Que tal? Os olhos do lobo se arregalam. Andrea? Ele a encontra? Como? O que acontece? Naquelas circunstâncias, a pergunta é mais do que bizarra, mas também é sincera, honesta. Peter percebe que Andrea é fictícia. O primeiro amor de Jimmy é real para aquele homem de um jeito que sua irmã não é. Nenhum ser humano é tão real para Lábios Vermelhos quanto Jimmy Gold, Andrea Stone, o Sr. Meeker, Pierre Riton, também conhecido como vendedor de carros do Apocalipse e todo o resto. Isso é um sinal de insanidade verdadeira, mas também deve tornar Peter maluco, porque ele entende como aquele lunático se sente, perfeitamente. Ele ficou igualmente empolgado, até mesmo assombrado, quando Jimmy viu Andrea no Grant Park, durante as revoltas de Chicago em 1968. Lágrimas surgiram em seus olhos. Essas lágrimas, percebe Peter mesmo agora, principalmente agora, porque a vida dele está na balança, marcam o poder do faz de conta. Foi o que fez milhares chorarem quando Charles Dickens morreu de derrame. É o motivo pelo qual, durante anos, um estranho colocou uma rosa no túmulo de Edgar Allan Poe todo dia 19 de janeiro, o aniversário do escritor. Também é o que faria Peter odiar aquele homem, mesmo que ele não estivesse apontando uma arma para a barriga trêmula e vulnerável de sua irmã. Lábios Vermelhos tirou a vida de um grande escritor. E por quê? Porque Rothstein ousou seguir um personagem que foi em uma direção que Lábios Vermelhos não gostou? Sim, era isso. Aquele homem o matou por causa de uma crença própria, a de que a escrita era mais importante do que o escritor. Lenta e deliberadamente, Peter balança a cabeça. Está tudo nos cadernos. O corredor levanta a bandeira, ocupa 16. Mas você teria que lê-los, porque nunca vai ouvir nada de mim. Peter abre um sorriso. Não gosto de dar spoilers. Os cadernos são meus, seu filho da mãe. Meus. Eles vão virar cinza se você não deixar minha irmã ir embora. Peter, eu não consigo nem andar. Chora minga Tina. Ele não pode olhar para a irmã. Só para Lábios Vermelhos. Só para o lobo. Qual é o seu nome? Acho que mereço saber. Lábios Vermelhos dá de ombros, como se não se importasse mais. Maurice Bellamy. Jogue a arma no chão, Sr. Bellamy. Chute para debaixo da fornalha. Quando você fizer isso, vou fechar o isqueiro, vou desamarrar minha irmã e nós vamos embora. Vou dar tempo para você fugir com os cadernos. Só quero levar Tina para casa e chamar uma ambulância para minha mãe. E devo acreditar em você? Rosna Lábios Vermelhos. Peter baixa mais o isqueiro. Acredite, eu vejo os cadernos queimarem. Decida logo. Não sei quando foi a última vez que meu pai encheu essa coisa. Algo chama atenção na visão periférica de Peter. Alguma coisa se mexendo na escada. Ele não ousa olhar. Se olhar, Lábios Vermelhos também vai olhar. Eu quase o peguei, pensa Peter. Parece que pegou mesmo. Lábios Vermelhos começa a baixar a arma. Por um momento, ele parece ter cada ano da idade que tem, até mais. Em seguida,
Levanta a arma e aponta para Tina de novo. Eu não vou matá-la. Ele fala num tom decisivo de um general que acabou de tomar uma decisão crucial no campo de batalha. Não de cara. Vou atirar na perna. Você vai ouvir ela gritar. Se botar fogo nos cadernos depois disso, vou atirar na outra perna. Depois, na barriga. Ela vai morrer, mas vai ter tempo suficiente para odiar você. Isso se já não odeia. Dois baques são à esquerda de Morris. São os sapatos de Peter, caindo no pé da escada. Lábios vermelhos, em uma reação automática, se vira naquela direção e atira. A arma é pequena, mas no espaço fechado do porão, o barulho é alto. Peter toma um susto e o isqueiro cai de sua mão. Com um som explosivo, os cadernos no alto da pilha começam a queimar. Não! Grita Morris, correndo para longe de Rogers na hora em que ele desce a escada, tão rápido que mal consegue manter o equilíbrio. Morris está mirando em Peter. Ele levanta a arma para atirar, mas antes que consiga, Tina se joga para a frente mesmo amarrada e o chuta na parte de trás da perna com o pé bom. A bala passa entre o pescoço e o ombro de Peter. Enquanto isso, os cadernos seguem pegando fogo. Rogers se aproxima de Morris antes que ele possa atirar de novo e segura a mão com a arma. O ex-detetive é mais pesado e está em melhor forma. Mas Morris Bellamy tem a força da insanidade. Eles dançam como bêbados pelo porão, com Rogers segurando o pulso direito de Morris para que a pistola aponte para o teto. E Morris usa a mão esquerda para atacar o rosto de Rogers, tentando enfiar as unhas nos olhos dele. Peter dá a volta nos cadernos, que estão ardendo agora, pois o fluido de isqueiro penetrou na pilha, e segura Morris por trás. Morris vira a cabeça, mostra os dentes e tenta mordê-lo. Os olhos estão se revirando. A mão dele! Segure a mão dele! Grita Rogers. Eles cambalearam para debaixo da escada. O rosto de Rogers está coberto de sangue e vários pontos da bochecha estão em carne viva. Segure antes que ele me esfole vivo. Peter segura a mão esquerda de Bellamy. Atrás dele, Tina está gritando. Rogers soca o rosto de Bellamy 2 vezes. São golpes fortes e intensos. Isso parece surtir efeito. O rosto fica flácido e os joelhos cedem. Tina ainda está gritando. E o porão está mais claro. O teto, Peter! O teto está pegando fogo! Grita a irmã. Morris está de joelhos, com a cabeça pendendo, sangue escorrendo do nariz, dos lábios e do nariz quebrado. Rogers segura o pulso direito dele e gira. Há um estalo quando o pulso de Morris se quebra e a pequena pistola cai no chão. Rogers tem um momento para pensar que acabou quando o filho da mãe levanta a mão livre e dá um soco nas bolas de Rogers, fazendo sua barriga se encher de dor líquida. Morris passa por baixo das pernas dele. O ex-detetive ofega, com as mãos apertadas na virilha latejante. Peter! Peter! O teto! Peter pensa que Bellamy está indo atrás da arma, mas o homem a ignora completamente. O objetivo dele são os cadernos. Eles agora formam uma fogueira. As capas se encolhendo, as páginas ficando marrons e soltando fagulhas que botaram fogo em várias placas de isolamento. O fogo começa a se espalhar acima deles, soltando pedaços do teto em chamas. Um deles cai na cabeça de Tina, e Peter sente o aroma de cabelo queimado, acompanhando-o de papel e isolamento. Ela balança a cabeça com um grito de dor. Ele corre até a irmã e chuta a pistola para o fundo do porão no caminho. Bate no cabelo fumegante e começa a tentar soltar os nós. Não! Grita Morris, mas não para Peter. Ele está de joelhos em frente aos cadernos, como um zelote religioso na frente de um altar em chamas. Estica a mão para as chamas e tenta empurrar uma pilha para o lado. Isso levanta uma nuvem nova de fagulhas, que sai espiralando para cima. Não, 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 não! Rogers quer ajudar Peter e a irmã, mas o máximo que consegue são os passos trôpegos. A dor na virilha está se espalhando pelas pernas, afrouxando os músculos que ele se esforçou tanto para endurecer. Ainda assim, ele começa a trabalhar em um dos nós no fio laranja. Mais uma vez, deseja ter uma faca, mas seria preciso um cutelo para cortar aquilo. Aquela merda é grossa. Mas tiras de isolamento térmico em chamas caem ao redor deles. Rogers empurra um para longe da garota, morrendo de medo de a blusa fina pegar fogo.
O nó está se soltando, finalmente, mas ela está se mexendo. Para, Tina! Suor escorre pelo rosto de Peter. O porão está ficando quente. Você está apertando os nós novamente. Precisa ficar parada. Os gritos de Maurice estão virando uivos de dor. Rogers não tem tempo de olhar para ele. O nó que está puxando fica frouxo de repente. Ele puxa Tina para longe da fornalha, ainda com as mãos amarradas às costas. Não vai dar para sair pela escada. Os primeiros degraus estão em chamas e os últimos estão começando a pegar fogo. As mesas, cadeiras, caixa de papelão guardada, tudo em chamas. Maurice Bellamy também está em chamas. O paletó esporte e a camisa por baixo estão ardendo. Mas ele continua a remexer na fogueira, tentando pegar qualquer caderno que não esteja queimado. Os dedos estão ficando pretos. Embora a dor deva ser excruciante, ele não para. Rogers tem tempo de pensar no conto de fadas em que o lobo desceu pela chaminé e caiu em uma panela de água fervente. Sua filha, Ellison, não gostava de ouvir essa. Ela dizia que dava muito medo. Bill, aqui! Rogers vê Jerome em uma das janelas do porão. Rogers se lembra de ter dito, vocês dois não valem nada mesmo. E agora fica feliz por isso. Jerome está deitado de bruços, com os braços esticados para dentro do porão. Levantem ela, rápido, antes que vocês cozinhem. É Peter quem carrega a Tina até a janela do porão, em meio às fagulhas que caem e às tiras ardentes de isolamento. Uma cai nas costas do garoto e Rogers a espana. Peter a levanta. Jerome a segura por baixo dos braços e puxa, com o fio de computador que Maurice usou para amarrar as mãos dela se arrastando atrás. Agora você, diz Rogers ofegante. Peter balança a cabeça. Você primeiro. Ele olha para Jerome. Você puxa, eu empurro. Tudo bem. Concede, Jerome. Levante os braços, Bill. Não há tempo para discutir. Rogers levanta os braços e os sente serem segurados. Ele tem tempo de pensar. É a sensação de usar algemas. Mas logo está sendo levantado. É lento no começo, pois ele é bem mais pesado do que a garota, mas duas mãos se firmam na bunda dele e o empurram. Ele sobe até o ar puro, quente, mas bem mais frio do que o do porão, e vai parar ao lado de Tina Saubers. Jerome estica os braços pela janela de novo. Venha, garoto, rápido! Peter ergue os braços e Jerome segura seus pulsos. O porão está se enchendo de fumaça e Peter começa a tossir, quase a vomitar, enquanto usa os pés para se apoiar na parede. Ele desliza pela janela, se vira e olha para dentro do porão. Um espantalho queimado está ajoelhado lá dentro, remexendo nos cadernos em chamas com os braços pegando fogo. O rosto de Maurice está derretendo. Ele grita e começa a abraçar os remanescentes ardentes do trabalho de Rothstein contra o peito queimado. Não olhe, garoto, pede Rogers, colocando a mão no ombro dele. Não. Mas Peter quer olhar. Precisa olhar. Ele pensa. Podia ser eu pegando fogo ali. Ele pensa. Não, porque eu sei a diferença. Sei o que realmente importa. Ele pensa. Deus, por favor, se você estiver aí, faça com que isso seja verdade. 55. Peter deixa Jerome carregar Tina até o campo de beisebol. Depois pede. Me deixa carregar ela, por favor. Jerome o observa. O rosto pálido e em choque, a orelha queimada, os buracos na camisa. Tem certeza? Tenho. Tina já está esticando os braços. Ela está quieta desde que foi tirada do porão em chamas. Mas quando Peter a pega, ela abraça o pescoço dele, encosta o rosto no ombro do irmão e começa a chorar alto. Holly vem correndo pela trilha. Graças a Deus, diz ela. Aí estão vocês. Onde está Bellamy? No porão, responde Rogers. E se ainda não estiver morto, com certeza deseja estar. Você está com celular? Ligue para os bombeiros. Nossa mãe está bem? Pergunta Peter. Acho que ela vai ficar, diz Holly, tirando o celular do cinto. A ambulância está levando ela para o Kiner Memorial. Ela estava alerta e conversando. Os paramédicos disseram que os sinais vitais estão bons. Graças a Deus. Peter começa a chorar, e as lágrimas abrem caminho nas manchas de fuligem nas bochechas. Se ela morresse, eu me mataria.
porque isso é tudo culpa minha. Não é, diz Rogers. Peter olha para ele. Tina também está olhando, ainda abraçada ao pescoço do irmão. Você encontrou os cadernos e o dinheiro, não foi? Sim, foi sem querer. Estavam enterrados em um baú perto do riacho. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, afirma Jerome. Não é verdade, Bill? É, responde Bill. Pela família, a gente faz tudo o que pode. Assim como você foi atrás de Bellamy quando ele sequestrou Tina. Eu queria não ter encontrado aquele baú. O que Peter não diz, nem nunca vai dizer, é o quanto dói o fato de os cadernos terem sido destruídos. Saber disso o queima como fogo. Ele entende como Morris se sentiu, e isso também o queima como fogo. Eu queria que tivesse ficado enterrado. Não adianta chorar pelo leite derramado, diz Rogers. Vamos. Preciso colocar gelo antes que o inchaço piore. Inchaço onde? Pergunta Holly. Você parece bem para mim. Rogers coloca o braço nos ombros dela. Às vezes, Holly enrijece quando ele faz isso, mas não hoje. Então ele também dá um beijo na bochecha dela. Isso faz Holly abrir um sorriso desconfiado. Ele acertou você onde mais dói? É, agora vamos. Eles andam devagar, em parte por causa de Rogers, em parte por causa de Peter. A irmã está pesando, mas ele não quer colocá-la no chão. Ele quer carregá-la até em casa.